não vou deixar nem vocês emendarem a pergunta, eu que já vou fazer uma direto pro Gani. Gani, Opa. essa história do Nubank vai até onde, rapaz? É comprar ou vender até o final do ano? Isso é pergunta de quem tem Nubank na carteira, hein? Mas Tenho não, Eric, só curiosidade. prazer falar contigo, meu caro, mas eu vinha dizendo aqui já há algumas semanas de que eu achava o valuation muito esticado, eu não via sentido, por exemplo, valer mais do que um Itaú, por exemplo, né? Agora, até o que vai ser a queda, aí é uma pergunta de $1 milhão que você fez, né? Mas eu acho que é uma correção, sim. Boa. Tá certo. Embora. Ô Eric, tem mais pergunta pro Gani? Fica à vontade, viu? Hoje você... Hoje ele vai... eu quero saber. Só mudou a posição. Ô Eric, você só não pode descontar todas as perguntas que o Cabral fez para você em mim. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Cada um no Pois é. Cada um. Tem sim, vocês são cúmplices. Se não é autor, pelo menos permite o Cabral fazer as perguntas, então é cúmplice. Exatamente. Tá macumunado todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito com o Marco Taravalli nas últimas semanas. Gani, teremos rally nessa reta final de ano? Eu defendia que sim, tô achando que eu estava errado, viu? Tô achando que, olha, se fechar no 107, 108, tá muito bom, Eric. Tá muito bom. Só tem que combinar com a Europa, Eric. Só tem que combinar com a Europa. Essa da Europa a gente não esperava. A Europa não tá ajudando. Ô, Eric, mas vamos Faz falar uma perspectiva. um pouquinho... Vou emendar, tô empolgado. Faz uma perspectiva pra gente, Gani. O que estava na ata ali do começo do ano, o que estava no cenário dos investidores do começo do ano, para o desfecho desse final de ano, e que estava ali no mindset dos investidores. 2022 vai fechar assim assado na Bolsa, assim assado no campo também da inflação e Selic. Só para a gente ver como mudou aí nesses últimos 12 meses. Bom, vamos lá. No início do ano, a perspectiva era muito mais favorável. Se a gente pegar o início de 2021, quando o PIB de 2020 fecha com uma queda de 4% e as previsões iniciais eram de uma queda de 9%, 10%, eu falo, bom, então o Brasil conseguiu passar relativamente bem, aí, entre aspas, né, da pandemia. Aliado a isso, quer dizer, o Brasil teve uma série de auxílios emergenciais, né? Pagou mais ou menos o que pagou a Alemanha, mas conseguiu, para 2021, trazer a parte fiscal para o patamar ali quase de que estava no pré-pandemia, tendo um déficit primário de 1% do PIB. Você sai de menos 10% de déficit primário para menos 1%. Quer dizer, é uma recuperação bastante expressiva. E o endividamento bruto, que chegou a bater 100, quase 100, baixa ali para casa dos 83. Então era uma perspectiva muito boa, com uma Selic a 2%. Então as casas previam uma Selic a 3,5%, 4%, uma Selic ainda muito baixa e um pouquinho de inflação. Era um clima de muito otimismo. PIB crescendo a 5,30, 5,5%, até alguns diziam, o viés era para cima. 2022 na casa de 2,5%. E de repente a maré vira. E a maré vira por duas razões, Eric, que eu vejo. Uma razão inflacionária. A inflação começa a acelerar acima do esperado. Uma parte por choques de oferta, por toda uma desestrutura da cadeia de produção, por falta de materiais, demora na entrega. Veja que minha mãe está esperando um cartão de crédito dela do banco e o cartão, que era para chegar em 5 dias úteis, Eric, a previsão pode chegar a 45 dias. Por quê? Porque não tem plástico para fazer o cartão. Olha que loucura. Então, isso é só um dos exemplos, né, de que afetou até o cartãozinho lá do banco. Né? Então, toda essa desestrutura da cadeia
de produção. Isso trouxe uma inflação, uma demanda reprimida, turbinada por auxílios emergenciais, turbinadas por também uma taxa de juros muito baixa, e aí você tem o lado da demanda da inflação, né? Então, um choque de oferta, um choque de demanda, a inflação vai lá para cima, Selic começa a subir bastante, Bolsa começa a apanhar muito pela alta da taxa Selic, né? Então, a renda fixa começa a voltar para o game, a ficar muito atrativa, os investidores migram para a renda fixa. A prova disso é que no relatório da Ambima de novembro, a maior parte de investimentos foi em renda fixa, de estrangeiros investindo, debêntures disparado, né? Então, mas, isso Gani, penaliza a dentro Bolsa. dessa sua retrospectiva, em que momento que a Selic começou a ganhar tração? Onde foi o sinal de alerta ali do Banco Central para a turma que aquilo ali podia começar a ganhar tração e chegar nos quase 2 dígitos no final do ano? Se eu não me engano, foi ali para meados de maio a junho que a coisa começa a falar, tá deteriorando, né? A coisa tá ganhando tração, pode ir para 2 dígitos. E aí, respondendo a tua pergunta, vem a segunda parte, né, o Eric, que foi a questão dos precatórios, que também ajudou a turbinar essa Selic. Em que medida? Na medida em que o governo, ele falava-se num auxílio emergencial de R$250, que já era um aumento até expressivo. O governo estica a corda e vai para os 300. Então, na média, 200 para 300, né, a gente está falando de um aumento de 50%, certo? E aí o governo resolve colocar os 400. Numa realidade onde o governo não contava, e aí nada de braçada, certo? Com a questão dos precatórios muito acima do esperado, né? Então, se eu não me engano, você me corrija, Eric, o governo tinha de pagamento 59 bilhões, certo? Para pagar o que ele contava, e de repente vem uma continha de 89 bi, né? 30 bi a mais de precatórios. Foi isso, né? 30 bi a mais, né? Acho que foi um pouco mais, Gani, mas está em torno disso. Havia uma expectativa de 40, 50 e foi para 89. Isso aí. E aí, além dos precatórios, quer dizer, então eu já tenho um precatório acima do esperado que eu não contava. E eu querendo aumentar agora para R$400 o tal do Auxílio Brasil. E emendas parlamentares. Bom, da onde eu vou tirar dinheiro para tudo isso? E aí, quer dizer, toda aquela situação que era até uma leitura positiva do cenário fiscal vira, né? E aí o Banco Central tem que turbinar ainda mais os juros com uma inflação que já estava elevada mês a mês, né? Durante 34 semanas o Focus mostrou piora das expectativas inflacionárias. E de repente, com esse aumento de R$400, isso é demanda, isso é mais dinheiro na economia. Então o Banco Central fala, bom, para não contaminar as expectativas inflacionárias, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir, fazer esse ajuste de juros ainda mais forte, dado que o governo não está fazendo a parte dele, pelo menos na leitura do Banco Central, para conter essa inflação. Ou também para não contaminar as expectativas inflacionárias, né? Dado essa turbina aí do aumento do Auxílio Brasil, de R$400. Além disso, houve toda uma manobra, né? E aí eu concordo muito com a tua leitura de que a PEC dos precatórios abre uma brecha para qualquer governo, uma brecha institucional muito importante de que, na hora H, se a gente precisar de dinheiro, governo, Congresso, a gente dá um jeitinho na regra. Então, no final das contas, foi uma questão institucional que aconteceu. A gente quebrou uma regra do jogo, né? Em economia, instituições são a regra do jogo, sejam elas formais ou informais. Quebramos, demos um bypass ali. Então isso trouxe aversão a risco, isso ajudou também a elevar ainda mais os juros, porque o Banco Central eleva os juros para compensar o risco fiscal e pelo possível efeito inflacionário da maior demanda. A própria curva de juros estica porque aumenta o prêmio de risco, e aí juros mais alto penaliza ainda mais
o mercado acionário e a atividade econômica, né? O custo do capital se torna mais elevado, então é menos atividade econômica. E aí começam as revisões, né? E aí aquilo que era 5,30, com viés de 5,5, passa a chegar nos 4,80, 4,60, né? Hoje aí próximo de 4,60, o Banco Central até falando em 4,60, né? O próprio Banco Central falando em 2021 para 4,60. E o pior, uma revisão das expectativas para 2022. Uma inflação elevada, uma taxa de juros alto e ainda num ambiente de muita incerteza política. Então isso significa que para o lado do empresário, ele fala, bom, mas espera aí, eu estou num ambiente mais hostil, o custo do capital para mim está mais elevado, eu sei que tem eleição, a inflação penaliza consumo, será que vale a pena eu expandir aqui a minha fábrica? Será que vale a pena eu realizar os meus investimentos? Ou é um momento de um pouco mais de cautela e de segurar a caixa? E na hora que todo mundo começa a pensar dessa maneira, aí a realidade se concretiza, certo? A economia é muito ligada às expectativas, né? Acho que também houve, por parte de algumas casas, um exagero na revisão das projeções. A gente ainda tinha um PIB ali próximo de 1,5%, não havia nenhuma razão para colocar um PIB a meio, mas só que algumas casas acabam influenciando, sendo formadoras de opinião, e aí também, quando começa esse processo de revisão, acaba puxando toda a revisão para baixo. Qual que é o problema disso, Eric? É que se todo mundo acreditar que o PIB será pior, ele será mesmo pior, né? A realidade é uma profecia autorrealizável, né? Então essa questão das expectativas, ela é bastante importante. Lógico que eu não estou falando que é um céu de brigadeiro, mas às vezes a gente também tem que tomar cuidado com esse super pessimismo, né? Mas é isso que é o resumo da história do porquê que o mercado virou, né? Eu acho legal porque se um alienígena descesse ali em janeiro e pegasse o boletim Focus e visse as previsões para o ano e descesse novamente agora em dezembro e falar, eu estou em outro planeta, né? Que são números completamente distintos, o que mostra o desafio que é de você fazer projeções dentro do campo econômico. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado, isso também se inclui para questões políticas. Tem muitos fatores aí que estão envolvidos até outubro. Então, essa é a dinâmica, né? Que a gente ia ajustando, pegando as peças do momento e tentando fazer as melhores previsões aí no curto e médio prazo. Mas, Eric, eu tiro o chapéu para você aqui, meu caro. Sabe por quê? Porque você falou, a PEC passa esse ano. Tinha essa incerteza. E eu fui no teu call. Eu comprei essa ideia e também falava para os clientes, né? No relatório matinal, o nosso call aqui é de que a PEC passará esse ano. Game. Entendeu? O ruim era ver, né, Gani? O ruim era ver o ano acabando, né? Exatamente. Os dias vão passando, você fala, esse ano ainda. Esse ano ainda. Mas tá acabando. Né? Mas acabou foi certeiro, passando. Foi certeiro.